Olá, meus irmãos, eu quero continuar a falar sobre os fundamentos pressuposicionais da teologia reformada, apontamentos teóricos e práticos. No vídeo anterior, eu falei que não iria, caso eu falasse, eu não detalharia a questão de imagem e semelhança. Caso eu falasse. Eu resolvi falar, uma forma de esboço aqui, alguns tópicos, já tratei disso em outros lugares, e quando eu der uma forma redacional a essas reflexões, então eu tratarei mesmo. Eu apenas não quero, como eu disse no outro vídeo, me alongar mais do que eu já estou me alongando, que eu estou surpreso com isso, no sentido de que eu queria algo menor. Mas vamos lá. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os seres criados por Deus, peixes, aves, animais domésticos, animais selváticos, etc., o foram conforme as suas respectivas espécies. Por isso, toda a criação revela, de algum modo, aspectos da glória de Deus, vestígios do seu Criador, do seu Autor. O homem, porém, diferentemente, teve o seu modelo no próprio Deus. Você vê isso em Gênesis 1, 26, e Paulo faz menção a isso, por exemplo, em Efésios 4, 24. Sendo, então, o homem, sendo assim distinto de todo o resto da criação. O homem, e quando eu falo homem, eu repito, já disse isso antes, eu estou falando do ser humano, homem e mulher. Então, o homem partilha com Deus de uma identidade desconhecida por todas as outras criaturas, visto que somente ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Somente o homem pode partilhar de um relacionamento pessoal, voluntário e consciente com Deus. Embora todas as criaturas exibam vestígios de Deus, somente o ser humano é a imagem de Deus. Ele inteiro é essa imagem, corpo e alma. Né? A alma, a imagem, não é algo que está depositado em uma parte nossa, no corpo, ou no cérebro, ou em determinado lugar do cérebro, que você possa rastrear e falar, olha, é aqui, é nessa parte do cérebro que está a imagem e semelhança. Se o homem tiver um derrame, tiver um AVC e afetar essa área, ele deixa de ser imagem de Deus. Não existe isso. É o ser humano completo, corpo e alma, em suas faculdades e capacidades, em todas as condições e relações, e ele é a imagem de Deus. Então, o homem é a imagem de Deus porque, e na medida em que, é verdadeiramente humano. E é verdadeiro e essencialmente humano porque, e na medida em que, é a imagem de Deus. Essas expressões que eu estou usando aqui são do Bavinck. Então, o homem, como reflexo do seu Criador, Deus deve ser visto, quer em sua natureza, que expressa Deus, quer em seus atos, uma vez que ele está comprometido com os interesses de Deus. O seu propósito é glorificar a Deus, a quem ama e obedece. Ou seja, Deus deve ser visto em nós. Porque, como já disse e repeti, Deus não criou a natureza à sua imagem. Deus jamais fez uma montanha à sua imagem. Somente o homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Bom, agora vamos especificar a mulher. Quando se trata de encontrar uma companheira para o homem com quem ele possa se relacionar de forma pessoal, já que não se encontra no resto da criação nenhuma figura adequada, não há uma pessoa para cumprir esse papel, a solução foi a criação de uma nova pessoa, vamos dizer assim. A solução é essa, é uma nova criação. Não mais a partir do pó da terra, mas tirada da costela de Adão e transformada por Deus em uma auxiliadora idônea. Adão se completará nela, passando a haver uma fusão interpessoal, uma unidade essencial
constituindo-se os dois em uma só carne, unidos por Deus. A constatação de Deus é que não seria bom para o homem permanecer só. É Deus mesmo quem percebe a necessidade, ainda provavelmente imperceptível ao homem. Tudo na criação era bom, exceto a solidão do homem. Deus pôs o dedo na única deficiência existente do paraíso. Waltke, um autor contemporâneo, acentua que a declaração é altamente enfática. Essencialmente, é ruim para Adão viver sozinho. Gênesis inicia-se com uma belíssima descrição do cuidado de Deus para com as suas criaturas. Mais uma vez eu cito Waltke, e agora, junto com Friedrich, eles escrevem que as cenas da criação são pintadas como se um artista as visualizasse. Deus como oleiro, formando o homem, como jardineiro, designando um jardim de beleza e abundância, e como um edificador de templo, tomando a mulher da costela do homem. O paraíso, meus irmãos, não era o céu. O homem ainda não havia percebido isso. No entanto, Deus sabia que a solidão lhe faria mal. A carência vai se tornar evidente. Deus passou diante de Adão todos os animais para que ele pudesse nominá-los, distinguir cada uma das espécies. Nesse contexto, notamos de passagem, e eu creio que já mencionei isso, a inteligência da qual Deus dotou a Adão. E agora ele vai exercitar essa inteligência que Deus lhe deu, dando nome a cada espécie, classificando as espécies. Ele possuía condições de discernir as espécies, exercitando a sua capacidade de julgar, atribuindo nomes que certamente estavam relacionados às características essenciais dos animais. O homem percebia a essência da coisa, criando assim a linguagem. Ele tinha clareza, discernimento e unidade de pensamento incomparáveis. Sem dúvida, perdemos muito disso com a queda. Em toda a criação, não havia uma companheira à altura do homem. Como ser sociável, já que em sua gênese o homem necessitaria compartilhar conhecimentos e afetos, amar e ser amado, o homem, de fato, foi criado por Deus para viver em companhia de seus semelhantes, mantendo uma relação de ideias, valores e sentimentos. Se permanecesse sozinho, os seus sentimentos mais profundos permaneceriam guardados. Não havia para ele um ser igual, da mesma natureza, com quem pudesse compartilhar, amar, se emocionar, ensinar, aprender, se divertir, procriar. O mesmo Deus que o criou propõe-se, então, a criar uma companheira para a sua obra-prima. E Deus, como uma espécie de pai da noiva, leva até o noivo, isso em Gênesis 2:22. Adão aprovou a nova criação de Deus. As primeiras palavras do homem registradas nas Escrituras se configuram de forma poética. Esta, afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Está registrado em Gênesis 2:23. A partir daí, tornou-se possível uma relação satisfatória para o homem e sua congênere. Ao mesmo tempo, eles poderão agora se perpetuar por meio da procriação, como um ato que reflete a sua identidade de amor e complemento. Encheriam a terra
sujeitando-a conforme a ordem divina. O paraíso agora, finalmente, está pronto para se expandir. Palmer Robertson, um autor contemporâneo, comenta que o ser uma só carne, descrito nas Escrituras, não se refere simplesmente aos vários momentos da consumação marital. Em vez disso, esta unidade descreve a condição permanente de união alcançada pelo casamento. O casamento visa fazer com que duas pessoas diferentes se unam, homem e mulher, e constituam-se numa só carne. Isso aí é maravilhoso. E é justamente aí que ambos se completam, ambos se realizam. A mulher complementa o homem e o homem complementa a sua mulher. Mas prossigamos. Eu vou falar um pouco, que eu mencionei, sobre o significado dos termos imagem e semelhanças, né? Então, os termos imagem e semelhança gerou muitos debates na história, e a linha que eu sigo, obviamente eu não estou sozinho nisso, a linha que eu sigo é que imagem e semelhança são dois termos praticamente sinônimos que se completam para identificar uma imagem, uma verdadeira imagem, que corresponde, de fato, à sua semelhança. Eu não pude ler tantos autores. Eu falo tantos autores porque esse assunto é infindável, mas eu anotei pelo menos aí uns 20, 25 autores que eu devo ter consultado, mas eu não vou tomar o tempo de vocês com isso, já que isto já está implícito em nossos fundamentos. Bom, essa imagem e semelhança criadas é muito importante para entendermos aspectos do ser humano que eu vou também apenas esboçar. O Bavinck, ele diz de forma muito correta que a essência da natureza humana é seu ser criado à imagem de Deus. Esse aspecto que eu vi aqui também, eu já desenvolvi em outro lugar, foi muito importante na Reforma Protestante, quando ela se distingue do humanismo renascentista, colocando o homem como centro, valorizando, por exemplo, a sua racionalidade. A Reforma, obviamente, não desprestigia a racionalidade humana, mas a Reforma vai entender isso de modo especialíssimo, Calvino, que a grandeza do homem, a nobreza do homem está no fato de ser a imagem e semelhança de Deus. Bom, então, a título de esboço, vamos lá. Aqui, a título de advertência, devemos frisar que temos apenas algumas pistas bíblicas, eu considero suficientes, tá? Mas são apenas algumas pistas para nos orientar quanto ao significado de imagem e semelhança de Deus no homem. No entanto, essas indicações não são sistemáticas a ponto de possibilitar um estudo exaustivo e definitivo sobre o assunto. Então, eu quero apenas destacar alguns aspectos de imagem e semelhança no seu significado. O homem foi feito por Deus à sua imagem e semelhança. Portanto, a imago Dei, a expressão latina, né, imagem e semelhança, descreve nosso estado normal. Não assinala algo que está dentro de nós, como eu mencionei, ou algo acerca de nós, senão a nossa humanidade. Outro ponto que eu destaco é que a imagem de Deus não é algo colado ou anexado a nós, podendo ser tirado, retirado ou recolocado. Antes, é algo essencial ao nosso ser. A imagem e semelhança de Deus é intrínseca à humanidade. Não seríamos humanos sem ela. De toda a criação, somente nós somos capazes de ter um relacionamento pessoal, consciente com o Criador e de reagir, ou melhor, responder a ele. Porque é o seguinte, o homem não simplesmente, isso aqui é muito importante, ele não
possui a imagem de Deus como algo externo ou acessório. Antes, ele é a própria imagem de Deus. Bom, dentro dessa visão de imagem e semelhança, o que isso significa? Alguns pontos são destacados por inúmeros teólogos, pode variar um pouco aqui e ali, mas eu elenquei alguns pontos que eu vou apenas, digamos, sumariar aqui, e depois eu darei mais detalhes por escrito, se Deus permitir, mas não muitos mais detalhes, apenas posicionarei melhor a questão. Que quando nós pensamos em imagem e semelhança de Deus no homem, nós vemos dentro de uma perspectiva estrita. Que imagem e semelhança significa a personalidade. O homem foi criado como um ser pessoal que tem consciência e determinação própria. Ele pode se relacionar pessoalmente com Deus. Mas imagem e semelhança significa justiça e santidade. O homem não foi criado como um ser neutro entre o bem e o mal. Ele foi formado bom, santo, como Deus o é de forma absoluta. Daí que, segundo a própria avaliação do seu autor, tudo era muito bom. Ele foi formado em retidão e verdadeira santidade. Você pode ver isso em Efésios 4, 24 e Colossenses 3, 10. O homem tinha, então, condições de entender a palavra de Deus e a sua lei. A santidade e retidão originais do homem não significavam simplesmente inocência, mas um desejo inerente de ter maior comunhão com Deus e agradar-lhe. Havia uma perfeita harmonia entre o seu ser e a lei de Deus. O homem conhecia e tinha prazer na vontade de Deus. E tudo isso era derivado da criação. Desculpe-me, do Criador. Tudo isso derivado do Criador, que nos criou a sua imagem e semelhança. Um outro aspecto era a liberdade. Adão e Eva dispunham de plena liberdade dentro do que foi permitido escolher, não havendo em sua natureza nada que o conduzisse a desobedecer a Deus. Ou seja, não havia a semente do pecado para influenciá-lo ao uso, por exemplo, inadequado de sua liberdade. Então, C.S. Lewis, ele coloca a questão nesses termos: se uma coisa é livre para ser boa, também é livre para ser má. E o livre-arbítrio foi o que tornou possível o mal. Por que Deus deu, então, o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, apesar de tornar o mal possível, é também a única coisa que faz com que todo amor, bondade ou alegria valham a pena. Um mundo de autômatos, de criaturas que trabalhassem como máquinas, não valeria a pena ser criado. O fato é que o homem foi criado livre, liberdade pressupõe responsabilidade, Deus criou o homem assim, e por isso que Deus cobra do homem após o seu pecado, porque o homem era livre para obedecer e também livre para desobedecer, arcando, obviamente, com as consequências do seu pecado. O quarto aspecto sobre imagem e semelhança é o conhecimento espiritual. Isso você vê em Gênesis, em Colossenses 3, 10. Ali nós encontramos esta indicação. Adão, antes de pecar, tinha uma compreensão genuína a respeito de Deus. Após a sua rebelião, aí sim, ele ficou privado da verdadeira luz divina, na ausência da qual não há senão tremenda escuridão. Após a queda, o seu conhecimento tornou-se totalmente nulo quanto à salvação. Um outro aspecto de imagem e semelhança é a imortalidade. O homem foi criado para viver eternamente, corpo e alma. Ele teve princípio, mas não teria fim. Fomos criados para viver para sempre em comunhão com Deus. Calvino sustenta que a consciência que discerne entre o bem e o mal, respondendo ao juízo de Deus, é um sinal do senso de
imortalidade no homem. Então, a ideia é de que com o pecado entrou a morte, foi criado para viver eternamente, usufruindo da alegria da comunhão com seu Senhor. Vale a pena enfatizar que a fonte da nossa vida não estaria em nós mesmos, mas em Deus, o único que é eterno em si mesmo e que possui imortalidade, conforme Paulo diz lá em 1 Timóteo 6,16. Outro aspecto, meus irmãos, da imagem e semelhança é a espiritualidade, conforme Gênesis 2,7. O homem é uma unidade bipartite. Ele foi criado e dotado de corpo e alma, com anseios espirituais que se concretizam na comunhão com o seu Criador. O homem, como parte da criação, é tomado do pó da terra, todavia, como imagem de Deus, recebe dele uma alma eterna e imortal que retornará ao seu Criador. Van Groningen, ele amplia este conceito, dizendo que homem e mulher são extracósmicos, no sentido de que não devem ser considerados só como matéria que pode funcionar de uma maneira altamente desenvolvida. Ser espiritual é ser capaz de comunicar e exercer comunhão íntima com Deus, que é Espírito. Mas imagem e semelhança significa também um domínio sobre a natureza. Um dos aspectos da imagem de Deus no homem é o seu domínio legítimo, pacífico e prazeroso sobre a criação. Deus criou Adão e Eva e os colocou nele, nesse reino cósmico, para serem seus representantes e agentes. Ele os fez ser realeza. Ele lhes deu um status real, né? Nós somos vice-regentes de Deus. Deus nos coloca para dominar. Deste modo, a criação estava naturalmente sob o seu domínio. Deus atestou o poder concedido ao homem, partilhou amorosamente com ele, conforme vimos, o direito de dar nomes. Quer dizer, quando Deus atribui ao homem essa função de dar nome aos animais, Deus está partilhando com o homem o seu poder. Ele está concedendo ao homem esta capacidade de dar nome. E como nós vimos, classificando as espécies, revelando um conhecimento das características distintivas de cada uma, de cada espécie, dos animais. Então, ao homem competia refletir o governo de Deus mediante um governo real exercido sobre a terra. Consequentemente, o domínio sobre a criação não significa destruição e matança, antes o conhecimento e o interesse próprio que nos fora confiado, e o desejo de preservá-lo para poder apresentar a Deus o resultado do nosso trabalho em obediência à sua vontade e realizado para a sua glória. O homem glorifica a Deus quando cumpre o propósito dele para a sua criação. Renunciar a este governo ou transformá-lo em destruição significa rejeitar algo de característico na sua natureza essencial de imagem de Deus. É por isso que eu sempre digo que o problema ecológico é, antes de tudo, um problema teológico. O mau cuidado nosso, o mau gerenciamento humano da natureza. Outro aspecto ligado à imagem e semelhança, isso foi alvo de muita reflexão minha, porque eu já tinha lido sobre isso há talvez um pouco mais de 30 anos e me incomodava, nunca aceitava. Depois de, não sei, aí uns 20 anos, é que eu comecei a entender a ideia de imagem e semelhança associando-se à corporeidade. Deus
não tem corpo. Nem por isso o corpo humano é menos importante que a sua alma. Deus é quem cria o espírito e a matéria. É por meio de seu corpo, e aí é que está a questão, por meio do nosso corpo, que Deus reflete as suas maravilhas. Ou, se a gente quiser colocar diferente, o homem reflete as maravilhas de ter sido criado à imagem de Deus. Não há no homem uma espiritualização em detrimento do corpo. O homem é um ser integral. A salvação é integral, assim como será a nossa morada eterna após a nossa ressurreição final. Cremos que a imagem de Deus abrange o nosso corpo. Jesus Cristo se encarnou para salvar o homem inteiro. Então, a questão da corporeidade é porque no corpo que nós vamos refletir justiça, a santidade, o domínio, a nossa espiritualidade. É o nosso corpo. Então, as nossas ações, o nosso fazer. E o homem, então, é um ser integral. Eu sigo esta linha. Então, em essência, se queremos saber mais sobre imagem e semelhança de Deus, olhemos para Cristo, porque nele temos de forma inconfundível e perfeita, como diz Paulo aos Colossenses, né? Colossenses 1,15, a imagem do Deus invisível. Amém. No próximo vídeo, se Deus permitir, eu vou falar sobre a queda, e também eu não vou detalhar sobre a queda formalmente, porque eu vou retornar a este assunto quando tratar de forma prática. Quando for apresentar um estudo de caso, a partir de Paulo, como eu já indiquei, alguns desses tópicos vão ser retornados, amarrando nas implicações, como eu fiz agora, quando eu falei da questão ecológica. A questão ecológica tem a ver com a questão teológica. Ou quando eu falei da reforma, a questão do homem como centro de tudo, como medida de tudo, e os reformadores entendendo que não, porque tinha uma outra dimensão, nós vamos fazer o mesmo com alguns desses pontos, e o pecado, a graça, vão ser tópicos que eu vou recorrer bastante a eles. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção. Que Deus os abençoe e os guarde. Amém.